Nós vamos ler, irmãos, apenas versos 49 e 50. Lamentações 3, versos 49 e 50. Diz assim a palavra de Deus. É um texto longo, mas eu vou me deter nesses dois versos. Diz assim: os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Vou repetir o texto. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te bendizemos, ó Deus, pela bênção de podermos ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa tarde do Teu santo dia, em que podemos Te adorar como igreja. Bendito seja o Teu nome, Senhor, de eternidade a eternidade. Amém. O texto de Jeremias, irmãos, particularmente Lamentações de Jeremias, ele foi escrito no período do profeta Jeremias, porque foi escrito pelo próprio Jeremias, obviamente. E o significado disso é que é um período que antecede um pouco e durante, entrando uma parte do cativeiro babilônico. Então, eles passaram por grande e terrível tribulação. Algum momento no próprio texto de Jeremias, de Lamentações, ele vai dizer: eu perdi a esperança no Senhor. Ele diz isso com todas as letras: eu perdi a esperança no Senhor. Ele diz no capítulo 3, veja comigo por favor, Lamentações no capítulo 3, ele diz assim, logo quando ele inicia as suas palavras, no versículo 14 em diante, ele diz assim: fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha alegria, como também a minha esperança no Senhor. Como também a minha esperança no Senhor. Esse é o contexto da alma, da descrição da alma de Jeremias, quando lamenta pelo sofrimento que Israel vem passando por causa dos seus próprios pecados e do cativeiro que eles estavam passando, o cativeiro babilônico. Acontece que, às vezes, o choro é tão profundo no meio da dor que alguém pode chorar de alegria, o outro chora por tristeza e você não consegue discernir qual é a razão daquele choro. Os dias de dores que estamos vivendo. Alguns vão chorar, outros vão se alegrar e outros vão se colocar como espectadores. Todos estarão ali vendo a dor e o sofrimento. Se não encontrarmos a razão da verdadeira alegria, não cessará o tempo de sofrimento. Se não encontrarmos o motivo da verdadeira alegria, não terminará os nossos dias de sofrimento e de choro, nunca vão cessar. Eles podem começar no curso da manhã e se estender por todo o dia. Mas o que exatamente Israel, pelo profeta Jeremias, nos instrui nesse texto? Pensei aqui Israel, irmãos, como a igreja do Senhor. Ele está aqui chorando com a igreja, que está passando por grande sofrimento e vendo tudo aquilo que foi erguido como palavra e promessa divina, caindo no chão, como o templo, como a terra e como o seu governo, tendo sido completamente destruído pelo Império Babilônico. Eles têm uma expectativa. Está no verso 50, quando ele diz assim: até que o Senhor atenda e veja lá do céu.
Há uma expectativa muito grande. Existe a consciência do sofrimento e da dor, a consciência do choro e da angústia, mas existe também a expectativa de que o Senhor olhará dos céus. Há uma mistura aqui muito profunda. A dor e a esperança. Qual é a razão para o choro de Israel? E qual a razão do choro da igreja? No capítulo 5 do livro de Lamentações, verso 16, veja o que diz as Escrituras. Diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. O choro deles era muito mais profundo. Perderemos profundamente a oportunidade de fazermos do choro desses dias o choro pelos nossos próprios pecados. Se alguma coisa eu tenho de me queixar nessa vida, que seja dos meus próprios pecados. Os olhos da igreja naquele tempo se tornou como uma fonte de lágrimas. E a cabeça em rios. E durava e não cessava. Parece que nunca terminaria. Parece que não haveria fim. E o termo, veja, irmãos, ele diz, ora, no primeiro verso, no 49, os meus olhos choram, não cessam. E é interessante a expressão, como se não tivesse fim. É como se não tivesse um limite para isso. E aí acrescenta outro detalhe, não há descanso. Até que, o verso 50, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Até que ele veja lá dos céus. Ela estava, como igreja, Israel estava buscando, irmãos, o socorro do Senhor. E os olhos da igreja não podem secar, o choro não pode cessar, até que o Senhor olhe do alto para nós. Até que ele olhe do alto para nós. Havia uma resolução no coração da igreja. Nós vamos chorar continuamente diante do trono do Deus poderoso, o único e verdadeiro, até que aquele que está sentado no trono olhe para nós em misericórdia e nos livre. Olhe para nós e nos livre. Parece que Israel é um exemplo claro, quando Israel aqui é lembrado, quando Jacó se encontra com o anjo e disse, eu só te deixarei se tu me abençoares. Como Pedro, depois de ouvir que todos deveriam sair da presença de Cristo, ele disse, para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Como a mulher cananeia. Jesus disse, você é como um cachorro. Ela disse, eu sou como um cachorro. Eu como as migalhas que caem da mesa. Então Jesus olha para ela e diz, eu nunca vi fé como essa. O Senhor olha para aquela mulher. A igreja do Senhor, ela tem uma maneira de chegar ao trono da graça e às vezes ela não pode deixar de secar, permitir que seus olhos sequem diante do Senhor.
nós vamos chorar até que ele olhe para baixo. Isso faz com que a gente entenda que no contexto do cativeiro babilônico, a igreja do Senhor ali nos ensina que os filhos de Deus podem, por algum tempo, irmãos, estar sobre a face escondida de Deus. Parece que Deus escondeu seu rosto de nós. Porque ele diz, até que o Senhor olhe. Então, parece que ele não está olhando para nós. A impressão que dá, até que ele olhe de cima para baixo, parece que o olhar dele está longe de nós. Eles dizem, o Senhor escondeu a face. O salmista Davi disse, tu escondeste o rosto de mim e a minha alma ficou atribulada. Entende? A tribulação para Davi não era outra coisa senão o Deus que esconde a face dele. Tu escondeste a face de mim e minha alma foi atribulada. Nós, como igreja do Senhor, irmãos, nós sabemos para onde correr. Mas parece que nós estamos caminhando numa direção aqui. Caminhando numa direção. E a nuvem nos impede de enxergar. E nós não sabemos para onde estamos indo. Que luta é essa? Daquele que não deixa de chorar até que o Senhor olhe para. É a luta verdadeira entre Cristo e a alma. A alma tem a compreensão de que o Senhor está irado. Porque se ele virou o rosto de sobre nós, não é capricho, é pelo meu pecado. É que ele não tem prazer em mim. Quando eu tenho a consciência desse contínuo choro pelo Senhor e a certeza de que ele precisa virar o rosto para mim, é porque minha alma não está dizendo, o Senhor não se importa comigo, é porque eu sei da minha falta. Quando ele vira as costas, a minha consciência é ferida. A minha face se torna angustiante. E aí Deus diz, o Senhor não tem prazer em mim. O Senhor não se alegra com a minha vida. O Senhor não tem prazer com o modo como eu tenho vivido. Oh, irmãos, quão amarga deve ser a ira de Deus para a alma que o conhece. Porque os homens que não conhecem, eles tripudiam da ira de Deus. Mas para a alma que o conhece, é terrível. Mas ela tem um limite. Eu sei que ele vai olhar para mim. O favor dele é doce como a vida. A sua ira é amarga como a morte, mas o seu favor é doce como a vida. Perceba ainda, irmãos, que como o Senhor se preocupa com eles. Como o Senhor se preocupa verdadeiramente com a alma deles. Literalmente. Imagina se você se tranca na sua casa, veja um marido, chega em casa, se tranca na sua casa e não deixa, e ninguém tem acesso a ele. Acontece alguma coisa na família, dentro de casa, a esposa diz, não chame ele, porque ele não vai ouvir. O marido que é Cristo, ele está na glória, assentado no trono, e ele deixou uma janela e uma porta aberta para que a alma que está aflita clame por ele, por socorro. Nenhuma porta é fechada. E ele ouve.
Lembra de Davi dizendo: ah, Senhor, por quanto tempo vais me esquecer? Quanto tempo vais esconder a face de mim? Lembre-se que nesse texto nós aprendemos que os filhos de Deus podem estar debaixo de muitas dificuldades, irmãos. Mas eles têm a certeza que o sumo sacerdote não esquece deles e os ouve. E os ouve. A minha alma, ela chora continuamente e não encontra descanso até que o Senhor olhe do céu para mim. Segunda verdade que a face de Deus escondida, ou esse texto nos ensina, irmãos, é que a face do Senhor, ela pode continuamente, não é, permanecer escondida dos filhos de Deus, pode permanecer por muito tempo e que pode durar por muito tempo. Isso faz com que isso tenha um ensinamento claro de que até o ponto de dizer: não cesso de chorar. Por quanto tempo eu vou passar assim? Eu estou aflito. Eu estou pronto. Eu estou pronto, Senhor. Mas saiba que você, ao ouvir esses 2 versos, você aprende que o soberano, ele tem à sua disposição o tempo. Ele fará no tempo que ele determinar. Ele não sabe quando, ele só sabe que ele ouvirá. Ele não sabe o dia, mas ele sabe que ele ouvirá. Pode parecer eternidade para nós, irmãos, mas não é. É o tempo de Deus. Lembro que na minha imaturidade ou na minha falta de entendimento do que estava acontecendo acerca dessa pandemia, no primeiro dia que a igreja foi fechada e que eu comecei a falar à igreja, eu dei uma palavra dizendo: eu vou fazer live todo dia até terminar. Eu já estava perdendo a força, porque eu pensei que ia ser um mês e meio, eu tinha ideia totalmente, a coisa se prolongou de uma forma. No tempo de Deus, nós ainda estamos vivendo a mesma realidade que em março do ano passado. Por que um ano na mesma situação? Por que ele ainda não voltou o rosto para nós? Porque ele está tratando com a nossa fé e com a nossa paciência. Ele está tratando com a nossa fé e a nossa paciência. E nós sabemos disso, irmãos. A fé e a paciência do povo de Deus será tratada. Paulo disse em Romanos capítulo 5, as minhas angústias, as minhas tribulações produzem paciência. E quando isso for tratado, as nuvens retornarão depois da chuva. E quando nossa fé for tratada, as nuvens retornarão depois da chuva. Mas a terceira coisa que a gente aprende nesses 2 versos, irmãos, é que não há prazer em nada na vida enquanto Cristo esconder a face de nós. Não haverá prazer nessa vida enquanto Ele esconder a face de nós.
A alma, irmãos, ela tem dificuldade de ser satisfeita quando o Senhor já não está mais com ela. Nada vai parar a fonte de lágrima até que o Senhor olhe dos céus. A palavra não vai trazer alegria a eles. As ordenanças não vão trazer alegria a eles. Porque sem Ele, não há alegria na palavra. Sem Ele, não há alegria nas ordenanças. Nós faremos o que Ele vai nos mandar fazer, mas não teremos alegria. Porque a alegria não está na ordenança, a alegria está nele. Está nele em nos mandar fazer aquilo que foi ordenado. A nossa vida, ela é como um Raquel, irmãos, quando chorava pelo seu filho. Ela não se permitia ser consolada. Quando Abraão, quando soube... Quando Jacó, quando soube da morte de José, e os irmãos tentaram consolá-lo, e o texto diz, ninguém conseguia consolá-lo. Ele não se deixava consolar, ninguém era capaz de trazer alegria ao coração dele. Enquanto o noivo não estiver presente, enquanto ele não voltar, enquanto ele não olhar para mim, enquanto a face dele não brilhar para mim, eu não terei prazer em nada nessa vida. Eu não terei prazer em nada nessa vida. Nós sofreremos as angústias sem fim. Você imagina uma esposa vive uma vida solitária quando o marido não está em casa. Embora a casa esteja cheia de servos, se o marido não estiver em casa, ela está só. Ela está só. Enquanto Cristo escondeu seu rosto, as trevas, a solidão, o desprazer se fará presente. Você imagina, irmãos? Eu lembro que a primeira vez que eu fui... Eudália estava grávida de Paulinho, nosso primeiro filho. E nós fomos a Porto de Galinha. Eudália estava grávida há 7 meses, uma coisa assim. 6 meses, não posso precisar. E nós fomos a Porto e foi terrível o dia. Porque ela estava sentindo muito mal, ela estava muito ruim, Aí nós voltamos e fomos para a pousada. E no outro dia ela ficou ótima. Aí nós voltamos. E aquele mesmo lugar tinha outra beleza. Aquele mesmo lugar não nos trouxe prazer naquele momento que eu vi minha esposa sofrer. Mas no outro dia que ela estava bem, eu pude ver a beleza de Porto de Galinhas que eu não tinha visto antes. Eu não pude ver. Nós não podemos olhar para esse sol e dizer quanta beleza se o sol da justiça se esconder de nós. Se o sol da justiça se esconder de nós. As nossas obrigações serão difíceis de serem feitas quando Cristo não estiver presente. Sem dúvida alguma, irmãos. Preste bem atenção nisso. Você tentar sozinho, na noite escura da alma,
tentar quebrar os portões dos céus, tentar mortificar o teu próprio pecado com tua própria força, e ver a tentação te vencendo, tudo se torna uma tragédia, e você se cansa, e você perde a força, e você perde o descanso, você não tem conserto. Você não tem conserto em termos práticos, porque você tem feito isso com a sua própria força. E não consegue ver o fim do seu próprio trabalho. Ele não consegue ver o término de tudo. Ele não consegue olhar para frente e ver um descanso. Eles pensam assim que o sol se pôr, eu vou descansar. Mas não consegue, ele não dorme. O povo de Deus, irmãos, não consegue ver os sinais, não consegue nem saber quanto tempo. Eles não sabem nem exatamente que hora da noite é. Eles não sabem nem que hora vai quebrar, que o dia vai nascer. Eles não têm consciência do tempo. Ele só sabe de uma coisa. Ele vai olhar do alto para mim. A ponto do salmista dizer: a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Vem ao amanhecer. Quando nós pensamos ainda, irmãos, nesse ponto, como a alma que anseia pelo Senhor tem a consciência de que Ele vai olhar para baixo com misericórdia. Há uma persistência que não consegue parar. Eu vou chorar, eu vou derramar lágrimas, sem descanso, até que Ele olhe do céu. Há uma persistência sem fim. O sentido, a sensação, ela traz péssimas notícias para nós. E diz o seguinte para nós: Ele não vai olhar, olhe as circunstâncias, veja o que está acontecendo. Mas a alma, ela está resoluta. E ela não vai desistir. Eu vou continuar olhando, apesar das circunstâncias. Porque se eu morrer, eu vou me deitar na cama da honra, aos pés de Cristo. Eu vou cavar o meu sepulcro nas portas da casa do Senhor. Eu não vou deixar de chegar perto dele. Eu não vou desistir. A alma que foi alcançada pela graça não desiste. A realidade, irmãos, é que a alma que foi alcançada pelo Espírito e que como Jeremias em Lamentações aqui, descrevendo a total tragédia a ponto dele dizer que perdeu a esperança no Senhor, agora ele traz essa realidade à tona. E a alma dele, a alma da igreja de Israel, a alma do povo de Deus, é uma alma que foi alcançada pela graça. E a alma graciosa, ela não pode viver sem Cristo. Como Pedro, mais uma vez, para onde nós iremos, Senhor? A necessidade não tem lei. A fome, ela vai fazer com que você cave até dentro da pedra. E se você não pode cavar por meio da pedra, você vai pular sobre ela. E a alma vai continuar chorando. Senhor, ajuda-me. Não haverá obstáculo para isso.
Não haverá obstáculo para isso, porque o Espírito do Deus triuno habita em nós e nos faz clamar, Abba, Pai, e nós sabemos que Ele é misericordioso, e nós sabemos que Ele olha do céu, e nós sabemos que Ele olha para baixo, e nós sabemos que Ele se fez homem. O amor resiste qualquer coisa menos a ausência. Cristo apareceu à alma do crente graciosamente pelo Espírito, cativou seu coração e fez habitação nele. Eu nunca vos deixarei só, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O olhar para ele é tanto, irmãos, que essa alma que chora sem cessar, que essa alma que não tem descanso até que, ela faz isso porque ela sabe de uma coisa: eu não terei felicidade em nenhum outro. Eu poderia correr para outro atrás disso, mas eu sei que só é nele que eu tenho a verdadeira felicidade. É por isso que é a Ele que eu me dirijo. É a Ele que eu oro. É a Ele que eu clamo. É a Ele que eu suplico. Porque não apenas Ele vem quando eu peço. Ele veio quando eu nem pensava nele. Ele me amou quando eu nem nascido era. Como Ele esconderá o seu rosto de mim para sempre? Jamais Ele esconderá o seu rosto de mim para sempre. Jamais. A igreja do Senhor, vivemos dias difíceis, irmãos. Mas eu queria lhes dar uma orientação pastoral. Ao invés de gastarmos tanto tempo com as nossas lutas, com tantas ideologias e brigas, reconheça o seu pecado. Veja o que Deus está fazendo contra a igreja e contra o mundo. E a nossa oração deve ser: Senhor, olha para nós. Perdoa a nossa miséria, Senhor. Há quanta hipocrisia em nós, quanta falsidade em nós. Eu queria encerrar lendo de novo os 2 versos e convocando-os a fazer o mesmo. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Atende, Senhor, a nossa súplica. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te bendizemos, ó Deus, porque sabemos que temos pecado contra o Senhor e temos perdido a chance, a oportunidade, ó Deus, de termos o nosso pecado, a nossa alma tratadas pelo Senhor verdadeiramente. Socorre-nos, Senhor. Livra nossa alma do inferno. Enche-nos da tua graça, do teu Espírito, e nos dá espírito de súplica e de oração, para que possamos clamar a Ti, Senhor, na certeza de que o Senhor ouve e atende a nossa oração no tempo do Senhor, para a glória do Senhor.
Abençoa a Igreja Presbiteriana da Aliança. Cria, ó Deus, no teu povo humildade, quebrantamento, respeito às autoridades, mas a certeza, Senhor, de que o Senhor é soberano, o nosso Rei eterno, e em matéria de culto e adoração, nós precisamos servir ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos sempre a oportunidade, no teu santo dia, de louvarmos ao teu nome, de adorarmos o teu nome. E durante toda a semana e todo o tempo, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor misericórdia sobre a igreja e sobre a nossa nação, até que o Senhor olhe do alto para nós e nos livre desse mal. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.